Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vê falar sobre isso, não é? Mais uma família, né? Destroçada, abalada. O papel satânico é justamente esse: matar, roubar e destruir. Ele tem feito isso não somente com a morte física de pessoas, de familiares, mas também da desintegração da família, com conceitos, filosofias, costumes completamente contrários àquilo que Deus estabeleceu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Peço que você fique de pé. Ponto de partida vai ser apenas um versículo. Josué, capítulo 24. Vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 14, do livro de Josué. Quando fala da renovação da aliança. Diz o texto: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele, Deus, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor nesse momento em que nós, perante o teu altar, queremos aprender do Senhor. Fala aos nossos corações. Que a tua palavra, que é a verdade, possa vir de encontro às nossas necessidades, às necessidades das famílias aqui presentes, e daquelas também, ó Deus, que vão poder também ouvir essa mensagem. Me coloco nessa brecha como teu arauto. Que o Senhor me ajude também, para que eu não acrescente nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, digo amém? Podem sentar. Falei certa feita aqui na igreja que nenhuma instituição é tão valiosa quanto a família. Antes mesmo do Estado, da escola e da própria igreja, foi instituída a família, quando Deus cria um casal, Adão e Eva. A família é de origem divina, por isso mesmo, ela, que é a mãe da sociedade, deve ser a que encaminha os indivíduos a Deus. Por isso, desses ataques constantes com a família, dos abusos, e tantas coisas más que têm aparecido por aí, que nós ficamos abismados. E aqui nesse texto, nesse versículo aqui, vamos ver o imperativo da escolha. A palavra de Josué ao povo é uma palavra decisiva, clara, palavra de chamamento, de ordem. Podemos dizer assim, sem meio termos. Porque nós não podemos ser indiferentes, meus irmãos. No reino de Deus, não há mais ou menos, não há lugar para os mornos. A Bíblia fala em céu e inferno, um caminho largo e um caminho estreito, em Deus e Satanás, em salvo de perdidos. E a família é dada a esta ordem, escolher a quem servir, aqui nesse versículo. A família com pais, a família com filhos, a família no campo, a família na cidade, a família rica, a pobre, a numerosa, a pequena. Esta é uma palavra que hoje soa forte aos lares. Escolher. É uma ordem de Deus. Eu tenho falado aqui na igreja constantemente também. Tudo é questão de escolha. Então Josué fala: agora, pois, temei o Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito e servir ao Senhor. A escolha tem que ser feita. E essa escolha não pode ser feita pós-morte, tem que ser feita em vida.
A urgência da escolha, ou seja, por natureza nós somos acomodados, protelamos, contemporizamos, vamos sempre deixando para depois. Agora não, depois a gente resolve. Mas aqui está uma palavra cheia de sentido. Isso vai me lembrar um episódio que aconteceu lá no livro do Gênesis, eu queria compartilhar com os irmãos. Os anjos agiram com pressa, evacuando a família de Ló. Deus havia decidido destruir aquela cidade chamada de Sodoma e Gomorra. O clamor da pecaminosidade, de tudo que você possa imaginar de ruim, havia sido impetrado naquela cidade. E Deus, ele tem os seus escolhidos, obviamente, Ló era um dos seus escolhidos, e Deus providenciou a saída dele, da sua esposa, das suas filhas. Os noivos tiveram a oportunidade de serem salvos também, mas não quiseram, não acreditaram. Abra comigo lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 19. Deixe marcadinho, nós vamos voltar aí para Josué. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 19. Não vou ler o capítulo todo, só 2 versículos. Gênesis 19, versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus está sempre querendo salvar, libertar as pessoas. Claro que mais adiante a mulher olhou para trás, a mulher de novo virou uma estátua de sal, mas é uma outra história, já é uma outra mensagem. Mas Deus tirou aquela família daquele lugar. Da mesma forma, eu entendo, meus irmãos, que Deus, através da sua palavra, quando você vai lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós, estás cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ou seja, ele continua dizendo: vinde a mim. Ou seja, ele quer que as famílias cheguem a ele. Não existe solução sem Cristo. Tinha uma canção que nós cantávamos antigamente, dizia: sem Jesus não dá. E é verdade. E aqui Deus tira essa família daquele lugar que depois foi consumido pelo fogo. Voltando para o texto, lá em Josué. E aqui nós vemos a alternativa da escolha que Josué oferece àquelas pessoas daquela época, porque Israel estava entre povos idólatras, jebuseus, ferezeus, gigarzeus, heteus, cananeus, amorreus. Esses povos tinham seus muitos deuses. Hoje também estamos no meio de povos muito parecidos com aqueles, mas a palavra soa forte nos diz: escolhei hoje a quem se faz. Não temos outra alternativa a não ser o Senhor. Só Ele é a rocha, amor, vida. Ele é tudo. Por isso que eu falei ainda há pouco que a família tem sido muito achincalhada. Esse contexto de família tradicional, de família a qual nós aprendemos com os nossos pais, do respeito, da obediência, independente de nós sermos... Eu não fui criado no lar evangélico, mas eu me lembro que dentro da nossa casa, que era um barraco de madeira, havia respeito. Agora você imagine um barraco de madeira com um quarto de madeira, tudo de madeira. E não tinha porta, era uma cortina. Mas todo ano chegava uma cegonha lá. No bom sentido. Cegonha não, né? Chegava a parteira para fazer o quarto. E eu me lembro que a gente era criança, era tudo escadinha, né? Eu estava lembrando da minha irmã Leila, está viva até hoje. Ela era mais velha, tinha um meu irmão mais velho, meu irmão Lécio, morava em Del Castilho, e ela depois ia cuidando da gente, e assim, né? Aí botava a mesa. Ninguém usava mexer no prato sem antes meu pai fazia a oração do Pai Nosso. Só depois que ele era o Pai Nosso,
agradecia a Deus, a gente comia. Ninguém, havia respeito, havia disciplina, né? Até porque se não houvesse, o couro comia mesmo. Quando eu falo couro comia, porque existia uma tala de couro pendurada na porta que cantava no nosso lombo, se nós não obedecêssemos. Ninguém morreu, não tinha conselho tutelar, ninguém foi preso, foram 11 irmãos, 7 homens, 4 mulheres. Meu pai nunca foi numa delegacia para soltar um filho. E hoje a pessoa tem um filho, é esse filho que vai trazer aquele casal de canto chorado. Porque havia disciplina. Quem já foi militar sabe o que eu estou falando. A disciplina é tudo. Não é? Sem disciplina. E a Bíblia é um livro que tem disciplina. A ordem do Senhor, honra teu pai e tua mãe. Isso é uma disciplina. Para que Deus faça o quê? Para que Deus prolongue os seus dias. Se não houver isso, é o que nós estamos assistindo por aí. A ordem natural são os filhos sepultarem os seus pais, mas o que nós mais vemos hoje são pais sepultando filhos. Por quê? Não há disciplina, não há respeito, não há honra. E a escolha tem que ser feita. A escolha tem que ser feita. Como eu disse, não tem outro caminho, o caminho é o Senhor. Certa feita, o nosso Deus falou isso. Vou ler 2 versículos aqui. Um versículo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Vou ler o versículo todo. Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19, 5. Jesus queria ficar na casa daquele homem que ninguém gostava, porque ele era um coletor de impostos, fosse hoje seria fiscal de renda. Mas como veio Jesus na casa daquele homem? E depois que eles, obviamente, jantaram, ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa. Na casa de quem? De uma família. Aquela família foi abençoada. Sabe também não, lá em João, capítulo 6, 68, quando Jesus fala com os discípulos, que quem não comesse da sua carne, eu teria parte com ele, quem não vivesse do teu sangue também e tal. Aí muitos discípulos abandonaram. E lá no versículo de número 68 de João 6, Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. A Bíblia é a palavra da vida eterna. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Jesus é a nossa única esperança, meu irmão, no meio de tudo que nós estamos assistindo e vendo. E que maravilha quando a família entende e age dessa forma. Satanás tem atingido muitas famílias. E pasmem, muitas famílias cristãs também. Muitos lares cristãos divididos. Muitos filhos afastados do caminho. Muita gente se distanciaram de Deus. Voltando para o livro de Josué, era uma hora de decisões sérias. Era um momento difícil que eles estavam passando, de chamamento. A nação de Israel vivia um de seus grandes momentos. Josué deixou claro que havia um preço. Agora, pois, temer o Senhor, o servir com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito e servir ao Senhor. Então eu vejo também que a família hoje é chamada a pagar o alto preço. Ela é convocada a deitar fora, abrir mão dos seus deuses. Talvez você diga: pastor, que deuses são esses? Eles podem ser identificados sem muita dificuldade. Desde comodismo, prontidões,
Deus indiferença, Deus permissividade, Deus mentira, Deus maledicência, Deus consumismo, Deus humanismo, Deus materialismo, Deus carnalidade, Deus egoísmo. Esses tantos outros deuses são os ídolos das famílias. Eles são intrusos e precisam ser destronados. Precisamos deitá-los fora, deixando que só o Senhor reine. E aqui vem a sabedoria na escolha. Versículo 15. A sabedoria na escolha. Porém, diz aqui Josué, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, que era o rio, né? Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos ler junto essa última frase aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Questão de escolha. Questão de escolha. Quantos de nós, como família, fomos escarnecidos e temos sido escarnecidos? Quantas zombarias com respeito àqueles que escolheram ser família, defender a família. Satanás fez a festa. Os devotos das entidades falaram coisas assim horríveis contra nós que apoiamos a quem defendia a família. Eu vi muita coisa que me entristeceu muito. E pasmem, até dentro da minha família no sentido parentela. Só que tem um detalhe, preste atenção que eu vou falar aqui que é muito sério. A conta vai chegar, e não está longe que essa conta chegar não. Ou você está pensando que Satanás dá as coisas de graça, grátis. Não existe 0800 com Satanás. Não existe 0800 com ele. Ele faz aquelas pessoas que servem ficar momentaneamente alegres. Mas a conta chega. Está para chegar agora. Estamos bem perto de uma festa chamada Carnaval. E nós, como igreja, precisamos orar muito pelos nossos entes queridos. Muito. Nós vamos continuar, meus irmãos, como família de Deus, a orar e a clamar pelos nossos, principalmente por aqueles que se encontram desviados do caminho. Aqueles que, por algum motivo, não importa eu aqui julgar, se afastaram do aprisco de Deus. Deixaram de estar na presença de Deus. Não quiseram mais servir a Deus. Porque os prazeres deste mundo, os prazeres da carne falaram mais alto. Certa feita, nosso Senhor Jesus disse que largue a porta espaçoso do caminho que conduz para onde? Para a perdição. Estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Por isso que essa luta que temos diariamente de permanecermos na presença de Deus não é fácil. Mas se nós estamos aqui, Ebenezer, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. E esse versículo 15 aqui de Josué, do capítulo 24, é um dos mais conhecidos e amados pelo povo de Deus. Aqui expressa toda a sabedoria de um líder nacional, de um homem que marcou a história, homem que passou para a galeria dos heróis da fé, dos grandes conquistadores, podemos dizer assim. E aqui vemos que Josué, acima de tudo, se revelou um homem bem-sucedido, um homem sábio, como chefe de família. Naquela hora decisiva da nação israelita, ele sabiamente disse: eu e a minha casa serviremos. A decisão ele tomou. É uma pena, infelizmente, que muitos da nossa casa, a nossa parentela, não vão seguir essa trilha. Vão seguir por atalhos.
vão sair fora desse caminho. Não vão querer obedecer a disciplina que Deus estabelece através da sua santa palavra, e nós aprendemos que os mandamentos do Senhor não são o quê? Eles não são penosos. Os mandamentos de Deus não é penoso. Para mim, penoso é uma pessoa ser escrava do vício, seja do cigarro, seja da bebida, seja do jogo, seja de qualquer tipo de droga. Isso é que é penoso. Qualquer tipo de vício neste mundo, a pessoa não consegue se libertar sem a ajuda de Deus. Não consegue. Mas se vir a Cristo, por mais difícil que seja, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão, minha irmã. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos abençoe, a fim de que também nós, como família, procedamos da mesma maneira, eu e a minha casa. Eu vou servir a Deus. Eu já faço isso há bastante tempo. No meio de todas as lutas que eu já passei com a minha esposa, minha família, humanamente falando, teríamos motivo até de desistir. Mas se nós estamos aqui, porque Deus tem sustentado a nossa fé. Apesar das dores que eu tive que ver a minha esposa passar esses dias, ficar preocupado, ficar triste, toda hora eu levantava sobressaltado. Está assistindo alguma coisa? Está isso aqui? A noite não é igual a outras noites. Não é? E aquela tensão. Mas, com tudo isso, a minha fé estava ali inabalável. Inabalável. Até porque já temos uma maturidade cristã de tantos momentos difíceis que já vivemos, passamos. E eu louvo a Deus, meu irmão, pela tua vida, minha irmã, pela tua vida. Meu conselho é que você continue lutando pelos seus esposos, esposa, filho, filha, pai, mãe. Que você não desista. Derrota não é coisa de cristão, meu irmão, minha irmã. Como diz as irmãs do Desperta Débora, mãe de joelhos, filho de pé. Mãe de joelhos, filho de pé. Não desista. Continue e use esse exemplo de Josué. Eu e a minha casa vou servir a Deus. Mesmo que você fique sozinha ou sozinho lá. Meu marido não quer saber, meus filhos não querem mais. Eu vou permanecer fiel a Deus. Um dia Deus há de libertá-lo ou trazê-lo de volta, ou libertá-lo para que eles venham para a igreja, para que eles venham se render a Cristo ou se reconciliar com Cristo. Que você não desista. Eu falei aqui domingo de manhã, eu preguei na igreja lá de Caxias. Eu até falei lá de novo que a esperança, até uma frase antiga, né? A esperança é a última que morre. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos permitir que isso aconteça e que nós tenhamos, né, essa fala de Josué também como uma referência em nossas vidas. De poder dizer, eu e a minha casa, vamos servir a Deus. Eu quero escolher Deus. Eu escolhi Deus. Eu não abro mão de Deus. Eu quero Deus dentro do meu lar, dentro da minha casa. Apesar dos pesares, dos problemas, da dificuldade, muitas vezes há discussões, muitas vezes há desentendimento, muitas das vezes falta compreensão, mas eu quero Deus, assim mesmo. A Bíblia diz que Satanás, ele vive ao nosso derredor. O diabo vive ao derredor esperando uma oportunidade. Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que se passa na nossa mente. Ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. E também não é onipotente, mas Deus é. Então, aquilo que nós falamos, aí ele escuta. Cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos ou para o seu esposo. Uma vez eu estava pregando aqui na igreja, falando sobre casal. Há muito tempo eu falei, quando a mulher fala para o marido, vai para o inferno,
Sabia que você vai junto? Se você falar para o teu marido vai para o inferno, você vai junto. Quer você queira ou não, você vai junto. Por quê? Porque vocês dois são uma só carne. Nunca diga isso na hora da discussão. Nem para o seu filho, para ninguém. Conte até 10. Enche a boca com água, porque com a boca cheia d'água você não consegue falar. Tenha domínio próprio. E não fale besteira. Mesmo que você sofra naquele momento, injúria, ou qualquer tipo de falácia a teu respeito. Fique quieto. Talvez você vá ouvir, aí falando agora para os homens, você é um frouxo. Você é um banana. O mundo, fulano botou o galho dentro. Mas a Bíblia fala que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Bem? Aí é que nós somos fortes. O fraco é aquele que reage. O forte é aquele que se domina. Esse é o forte. Esse é o forte. Amém, queridos? Eu queria orar, mas eu queria primeiro pedir aqui a Luciana. Vem cá, Luciana. Orar pelos filhos. A Luciana que é líder do Desperta Débora. A filhos desviados. Temos orado aqui às terças-feiras, naqueles pedidos de oração, não é? Pais também desviados do caminho. Sim. Amém? Oremos principalmente pelos desviados dentro e fora das igrejas. Hoje eu recebi um comunicado de um menino, a gente orou por ele, desviado, está nas drogas, apanhou tanto que os dentes foram quebrados. E isso está acontecendo hoje. Então nós precisamos orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, para que eles sejam mantidos na presença do Senhor. Porque o mal quer tragar, o mal quer destruir. E nós, como igreja, precisamos orar, precisamos interceder. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, te buscando, falando que família é algo permanente do Senhor. O Senhor iniciou com a família, o Senhor continua com a família e o Senhor continuará com a família. Por isso nós apresentamos as famílias a Ti nesta noite, ó Pai. Aqueles que estão desviados, cegos no entendimento, que a Bíblia fala que o Deus desse século cega o entendimento, não deixa ouvir, não deixa enxergar. Nós clamamos em unidade com a igreja para que a luz do Senhor venha brilhar nesses que estão afastados, nesses que estão desviados. Lembra eles, Senhor, que eles leram, escutaram a palavra, para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que eles voltem como o filho pródigo voltou, caiu em si e voltou. Nós te pedimos, Senhor, que os filhos, os sobrinhos, os parentes, os esposos, os avós, quem mais os meus irmãos estão intercedendo para que volte para o Senhor, que haja um cair em si, que volte para a presença do Senhor. Em nome de Jesus, seja tirada a força das trevas sobre a família, e que nós fiquemos firmes como foi ministrada a palavra, Senhor. Quando o inimigo usar os da nossa casa para nos ofender, a gente precisa saber que não é eles. A Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. É duro ficar quieto quando estamos sendo ofendidos, mas a palavra diz que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a ele, também perseguirão os seus servos. Mas que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós fiquemos quietos na hora de ficar quietos, que a gente ore, que a gente interceda na hora que estivermos na tribulação, no problema, no enfrentamento, mas que a gente não coloque a nossa oração a se perder, revidando, amaldiçoando. A cura começa por nós, a libertação começa por nós, a paz começa por nós. Então, Senhor, a começar em nós, quebra corações, transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, para que a começar na nossa família, Deus, haja rendição,
Senhor tem falado muito conosco que nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação. Nós ficamos automáticos de vir à igreja, de cantar, de ouvir a palavra, de voltar para casa. O Senhor nos quer na profundidade com Ele. Por isso que o Senhor está dizendo, é começar por nós, mulheres, homens rendidos ao Senhor. A nossa família está sobre a nossa responsabilidade. E nós não queremos chegar diante do Senhor e estar com as nossas mãos vazias, porque não cuidamos, porque não zelamos, porque não intercedemos, porque não ficamos quietos na hora de ficar quietos, porque não clamamos, porque não nos importamos, porque dizemos para o Senhor: chega, Senhor, agora com o Senhor eu não aguento mais. A oração é até que Cristo seja formado naquele que nós estamos intercedendo. Então, que o Senhor nos renove nesta noite como famílias benditas do Senhor, para que a gente clame, que a gente interceda, que a gente faça o ID na nossa casa, nas escolas, onde o Senhor nos enviar, mas que seja até que Cristo seja formado em nós e na nossa casa e naqueles a quem o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus, quero te agradecer pela minha família, que meus irmãos também possam agradecer pela sua família. Com todos os defeitos e problemas que temos, eu te agradeço pela minha família. Quantos gostariam de ter uma família hoje e não tem? Eu tenho, ó Deus, a minha esposa, que aqui está, Jandira, tenho a minha filha Sara, meu genro Leandro, meu filho Levi Júnior. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado a Deus pelas famílias aqui representadas. Que tu possa conservar esse conceito de família tradicional ainda de pé. Porque foi essa família que o Senhor estabeleceu. Foi essa família que o Senhor instituiu. Família de pai, de mãe, de filhos, de homem, de mulher, de macho, de fêmea. Então, ó Deus amado, que nós também possamos preservar essa família. Não importa, ó Deus amado, com aquilo que se fala a respeito da família tradicional. Já ouvi até alguns que se dizem cristãos dizendo que esse modelo familiar já está ultrapassado, que agora é a modernidade. Eu já penso diferente, ó Deus. Aquilo que o Senhor criou, estabeleceu, continua de pé. E diz a tua palavra: ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio da minha palavra. E nós queremos continuar acreditando nesse modelo tradicional, familiar, instituição divina do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que continuemos a proclamar esta família como família estabelecida por Deus. Então eu te peço, ó Deus, por cada lar aqui representado, por cada família, por aqueles que não puderam vir hoje aqui, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, que você receba a bênção de Deus sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu pai, sua mãe, irmão e irmã, em nome de Jesus. E que todas as cadeias sejam quebradas, todos os grilhões sejam arrebentados, que todo o laço do passarinheiro também seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. As famílias que amam a Deus, que servem a Deus, sejam protegidas e guardadas de todo tipo de filosofia e de modernidade, ó Deus, que venha tirar esse conceito, ó Deus amado, que é a tua verdade, dos nossos corações, das nossas mentes. Então, em tuas mãos, os nossos jovens aqui, nossos adolescentes, que eles possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor e ter sempre o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e que nenhum deles venha se afastar do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos voltar para trás, mas que possam seguir em frente, que possam combater o bom combate, completarem a carreira e guardarem a fé. Eu oro, meu Deus, no nome de Jesus, por todas as famílias. Eu oro pelos lares. Eu oro, Deus amado, pelo bairro aqui de Coelho da Rocha, pelas famílias de Coelho da Rocha, do Parque Alian, Praça da Bandeira.
Jardim Meriti, lá dos Pérez. Essa região tem sido atacada, Deus amado, por Satanás. Jovens envolvidos, ó Deus, com a criminalidade. Eu peço a libertação deles e que todas as hostes do mal caiam por terra pelo poder do nome de Jesus. Que eu afaste dessa região, ó Deus, os homens de sangue. Que haja um conceito, ó Deus amado, no coração do jovem de buscar um trabalho, de buscar um aprendizado, ó Deus amado, de um aprendizado técnico, ó Deus, para ter um bom emprego. Eu peço isso no nome de Jesus. Peço mais uma vez também, toque no coração dos empresários, para que possam investir nesse município, como já está acontecendo há algum tempo, mas que possa continuar investimento aqui, ó Deus, para que as famílias, que os lares, os chefes de família tenham o seu sustento do dia a dia e trazer o seu pão para casa. Eu te peço isso, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Peço pelos comerciantes aqui da nossa região, homens, mulheres que têm seus negócios. Peço uma proteção divina sobre eles, cada loja, ó Deus, cada mercado, cada Deus, comércio, que possa guardá-lo e livrá-lo de todo o mal. Eu te peço isso, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Cada morador aqui da Avenida Pernambucana, da direita, da esquerda, da frente, de trás, peço uma proteção divina sobre eles, em nome de Jesus. A parentela nossa, ó Deus amado, onde quer que elas estejam, meus irmãos, meus cunhados e cunhadas, meus sobrinhos e sobrinhas, eu peço por todos eles. Igualmente peço a Deus pela parentela dos meus irmãos aqui também, onde quer que estejam agora, tu possa guardá-los e protegê-los e livrá-los de todo o mal. Peço isso, meu Deus, e te agradeço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amém? Fique de pé. Coloque a sua mão no coração, querido Deus. Que as nossas orações, sabemos que elas não ficam vagando por aí, elas são colocadas em taças de ouro, que elas possam encontrar eco no teu coração também, e que tu possa, Deus amado, nos dar a resposta àquilo que pedimos aqui nessa noite. Voltaremos para a nossa casa agradecidos do Senhor, principalmente pela tua presença nesse lugar, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E não se esqueça, Deus é bom todo tempo. Boa noite.